Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez eu convido você para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor e ver o que é que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã. E eu peço aos amados irmãos para que nós venhamos ler a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Somente o versículo 5. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Irmãos, você que é um leitor da palavra do Senhor, essa história de José é uma história muito linda. É uma história sua, dentro da igreja, dentro do ministério. Como você chegou, o que você passou para chegar até aí. Então, cada vez que eu leio essa história, me reflete demais. Muitos irmãos a mim, quando Deus tem um plano, tem um projeto na vida de alguém. Irmãos, José era irmão de 11 irmãos, né? Jacó, ele tinha ao todo 12 filhos. A palavra do Senhor nos fala que Jacó amava mais a José. Mas por que será que Jacó amava mais a José? Será que era por causa que era o filho da velhice? Ou era o filho da mulher amada? Ou era o filho obediente? Irmãos, eu acredito que José era um filho obediente. Era um filho temente tanto a Jacó como a Deus, né? Porque o filho que obedece a Deus, que não vê, ele obedece a seu pai. Então, a palavra do Senhor nos fala que Jacó, ele demonstrava para seus filhos que ele amava mais a José. José, com seus 17 anos, José ele já apacentava as ovelhas do seu pai, juntamente com os seus irmãos. Então ele já sabia das coisas, já entendia, e o bom filho, que ele quer aprender com o seu pai, como conduzir uma nação, como conduzir a sua família, ele tem que aprender com seu pai, né? O seu pai, Jacó, também foi pastor de ovelhas, né? Então, a tendência do filho é seguir o rumo do seu pai, né? E José, com seus 17 anos, já ia apacentar as ovelhas do seu pai juntamente com seus irmãos, para que ele venha aprender. Porque nós, irmãos, que estamos iniciando agora, que estamos querendo agradar ao nosso Deus, ao nosso Pai, nós temos que aprender com os mais velhos, né? Porque os mais velhos, os que são experientes, eles têm sabedoria, eles têm experiência para nos ensinar, não é? Então, irmãos, a palavra do Senhor nos fala que toda vez que José ia apacentar as ovelhas do seu pai juntamente com os seus irmãos, ele trazia má notícia dos seus irmãos. Seus irmãos o aprontavam muito. E quando José chegava, ele contava para o seu pai o que seus irmãos aprontavam, né? Irmãos, o que eu aprendo com isso é a lei do silêncio, irmãos.
Eu sei que José, ele era um jovem, mas ele queria o bem dos seus irmãos, né? E eu vejo ali também a falta de sabedoria de Jacó, porque Jacó era um pai de 12, e ele não podia demonstrar para os 11 que amava mais a José. E é o erro de muitos pais, muitas mães, dias de hoje, é essa. De falar a toda a família, a todos os irmãos que ama mais esse do que esse, porque esse é obediente. Não, guarda só para si. Porque se você não guardar para si, só para si, você está abrindo uma enorme brecha de desunião entre a família. O pai e a mãe têm que ser sábia nesta feita. Talvez o Senhor deixou por escrito para que a gente venha também entender, entendeu? Entender que o pai e a mãe têm que ser sábios nesse assunto. Porque se o pai for dizer, eu amo mais fulano, bem e os outros irmãos já começam uma ira, uma crítica, uma desunião, né? Uma inveja. Irmãos, e para confundir, para fazer mais ainda a inveja dos outros irmãos para José, com José, aleluia, Jesus, Jacó fez uma túnica talar para José. E estudando sobre essa túnica talar de várias cores, quem usava essas túnicas era reis e sacerdotes, né? E com certeza seus irmãos já sabiam disso, porque era povo de Deus também, já sabia. E ficaram com mais invejas, mais raivas de José, que eles já não falavam mais pacificadamente com José. E José chegou para eles, como Deus tinha um plano, aleluia, Deus, na vida de José. E tinha que ser concretizado isso. José teve um sonho. E chegou para os seus irmãos para que seus irmãos ouvissem esse sonho, né? Que traz aqui o versículo que eu li, né? E teve José um sonho. Aqui no versículo 7, fala que o sonho de José é que eles estavam no campo atando feixes. E o feixe dele se levantou, ficou de pé. E os outros feixes, que eram os feixes dos seus irmãos, né, se arrodeou ao feixe de José e se inclinou, né? E os irmãos de José relatou para ele, que é isso? Acaso tu reinarás com efeito sobre nós, né? Dominarás sobre nós, né? Então, se eles falaram isso, com certeza eles já tinham intriga com José por causa de seu pai. Com certeza José aconselhava, olha, não faz isso, olha, papai não vai gostar, né? Aconselhava eles para um bom caminho, né? Ele disse, acaso tu reinarás sobre nós? Quando José contou o sonho. E esse sonho que José contou para os seus irmãos, só irritou mais ainda os seus próprios irmãos, né? E aí, os irmãos já não falavam mais com José, por causa desse sonho, por causa do amor de seu pai, por causa da túnica que seu pai deu para José. Aí José teve outro sonho.
Irmãos, eu peço que escute mais só esse sonho. Irmãos, eu sonhei que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Esse sonho, quando ele contou, esse segundo sonho, quando ele contou para seus irmãos, seu pai estava por perto. Seu pai disse: o que é isso, meu filho? Acaso tu reinarás sobre mim, tua mãe? Né? Jacó não gostou, mas guardou para si. Teve sabedoria, bem, guardou para si. Mas seus irmãos o odiavam mais ainda. Aí dessa feita, os seus irmãos foram apacentar as ovelhas do seu pai, como diz aqui na Bíblia, no versículo 12. Diz que seus irmãos tinham ido apacentar as ovelhas do seu pai, né? O rebanho de seu pai, em Siquém. E foram para Siquém. E aí seu pai pegou e chamou: José, meu filho, acaso não apacentam os teus irmãos, o rebanho, em Siquém? Vai lá, me traga notícias dele. José foi, né? José podia estar bem acomodado ali, mas como seus irmãos eram uns irmãos como os filhos de Jacó, sem ser José, eram os irmãos praticamente sem confiança, né? E então Jacó colocou o seu filho como espia: vai lá e me traga notícias sobre eles. Agora, bem aí chegou uma falta de sabedoria do pai de família. Porque Jacó, ele já sabia que seus filhos não gostavam de José, estavam irritados por causa da manga, da veste, né, que Jacó tinha feito para José. E José foi. Quando José foi, os seus irmãos já não estavam mais em Siquém, né? E José foi para o campo lá, onde ele imaginava que os irmãos estavam. E lá ele encontrou um homem. A palavra do Senhor aqui no versículo 15 diz que o homem, ele andava errante pelo caminho. José, ele não andava errante, José já sabia para onde ia, Siquém. Chegando lá em Siquém, procurou, não encontrou, não viu ninguém, encontrou um homem que andava errante. Chegou para José e disse: o que procuras? José disse: meus irmãos, vocês não viram? Ele disse: eu escutei eles falando que ia para Dotã. Irmãos, este versículo 15, 16 e 17 é caso de se pensar. Irmãos, porque eu acredito que assim como Jesus ele falava por parábolas para os seus discípulos, aqui a maioria da parte da Bíblia também, o Senhor fala conosco por parábolas, para que nós venhamos ter entendimento. E algo que acontece comigo, eu posso ler a Bíblia, ler, não vem nada. Mas quando eu convido o Senhor para me ensinar, o seu Espírito, me ensina, me interpreta o que significa essa passagem, esse versículo, e o Senhor vem ensinando. Então, este versículo 15, 16 e 17 de Gênesis 37, falando sobre a história de José. Irmãos, quem é que anda pelo caminho errante? Quem é que anda errante pelo caminho? A pessoa, quando erra o caminho, ele está errado. Ele errou o caminho. Não sabe para onde ir. Não sabe onde está.
Mas ele foi parar bem ali no lugar onde José estava procurando seus irmãos. Aí ele falou: eu escutei uns dizendo que ia lá para Dotã. Se José chegasse lá neste campo e não tivesse esse homem que estava errante pelo caminho, José poderia voltar, né? E chegar para os seus pais e dizer que não viram. Papai, não vi eles. Eles não estão lá em Siquém, né? Mas aquele homem disse: eu escutei eles dizendo que vai para Dotã. Irmãos, mas o que o Senhor quer falar conosco nesta passagem? Irmãos, cuidado dessas pessoas, irmãos, que andam errante pelo caminho, que não conseguem encontrar o caminho certo, que andam errante, que estão no lugar errado, na hora errada. Cuidado, irmão, porque muitas das vezes essas pessoas são laços, são ciladas do inimigo. Porque esse homem apareceu justamente no caminho de José. Justamente no caminho de José. Olha o que ele escutou. Igreja, servos do Senhor, olha, palavra de Deus para você. Não dê ouvido àquele que está errante no caminho. Não dê ouvido àquele que diz que está profetizando em nome do Senhor. Que talvez esses estão errantes pelo caminho. Quando alguém chegar a dar um recado para você, analise-se se ele está nos caminhos do Senhor, se ele está perdido. Porque quem anda errante está perdido. Irmãos, e se a gente for dar ouvido a quem está perdido, nós nos perdemos também. Você está vendo, irmão? A palavra do Senhor, ela é uma bússola para todos nós. Irmão, se nós lermos a palavra do Senhor e não entendermos, nós estamos lendo como um livro qualquer. Mas se nós lermos a palavra do Senhor, convidarmos o Espírito Santo, ele começa a clarear a nossa mente. Porque tudo que Deus quer para nós é que nós meditamos em sua palavra de dia e de noite. E Deus tinha um plano enorme na vida de José. Mas olha quem o diabo estava usando. Seus próprios irmãos. Mas isso tudo foi um projeto de Deus, irmãos. Quando Deus ele tem um projeto na sua vida, custe o que custar, vai se concluir. Se bem ali foi uma passagem, uma entrada, irmãos, Deus não quer que você sofra da mesma forma que José sofreu. Não quer. Simplesmente ele transformou ali aquelas lutas, aquela batalha, aquele sofrimento, aquela dor que José passou em vitória. Mas Deus, ele já sabia o que iria acontecer sobre aquela terra. Sabia? E dos irmãos de Jacó, que são ali um povo, que são uma nação, um povo, né? Que o Senhor tinha livrado com mão forte. Eu creio que José era o único que estava ali na linhagem corretamente
com o Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Só um reparo, né? Só um reparo que José ainda não estava ainda ali no povo que Jacó, que Deus tirou do Egito, mas era um povo que o Senhor tinha escolhido, tinha um projeto na vida deles, né? E José era o único que estava na posição para que o Senhor pudesse falar com ele. Irmãos, mas o projeto do Senhor na sua vida, na nossa vida, é que a gente fique atento a tudo isso. Porque o inimigo de nossas almas, da mesma forma que ele estava lutando para matar, para destruir José, porque Deus tinha um plano na vida dele. Da mesma forma, Deus tem um plano em nossa vida, Deus quer nos usar, Deus quer falar conosco. E o inimigo não quer deixar, né? Não quer deixar se concluir o sonho, o projeto de Deus na sua vida. Você acha quem foi? Quem foi que projetou tudo isso aí? Que usou os irmãos de José para querer matar ele? Você acha que o inimigo não estava por trás disso? Eles jogaram os próprios irmãos de José, jogaram José no poço. Estavam projetando matar a José. José passou tudo isso, se passou longe do seu pai. Como era que não estava na mente de José? Nossa, meus próprios irmãos mesmo tinham raiva de mim, ponto de me vender, querer me matar, projetar contra a minha vida, né? O inimigo sabia tudo isso. O inimigo, ele não queria que José ficasse vivo, ele queria matar, ele queria usar os irmãos de José para matar. Porque através de José, Deus ia livrar aquele povo todo, aquele lugar todo de uma fome, de morrer de fome. E Deus iria usar a sabedoria, entendeu? Ia entregar a sabedoria para José, para livrar aquele povo, aquela nação, do que estava prestes a vir. E o diabo não queria deixar, porque o diabo queria que a humanidade toda morresse de fome. Ainda hoje é assim, irmãos. Quando Deus tem um projeto na sua vida, quando Deus, através de você, quer livrar sua família, quer livrar vizinho, parente, cidade, nação, o diabo tenta te matar. Ele não quer que você viva. E José passou o que passou. Por quê? Por causa dos seus irmãos que foram usados pelo diabo para tentar matar José. Porque já pensou se os irmãos de José matassem José? Como era que ia vir um escape para aquela terra toda? Porque foi Deus que deu sabedoria para José interpretar o sonho de Faraó, que iria vir uma grande fome sobre a terra. Então, irmãos, a palavra do Senhor é esta. Cuidado, irmãos. Cuidado a quem você anda escutando. Cuidado. Não conte seus sonhos para A ou para B. Deus te mostrou um sonho que vai te fazer de ti
uma grande nação. Deus te mostrou um sonho que vai te usar. Deus te mostrou o lugar que você vai ficar, na posição que você vai ficar, vai ser usado. Posição de Deus que você vai ser usado. Que você vai ser um pastor, um pregador, um missionário. Deus te mostrou. Amém, irmãos. Fica só com você. Não vá contar para A, para B, para C, não. Porque tudo isso vai haver impedimento de você receber a bênção. O diabo vai tentar te matar para você não conseguir receber a sua bênção. Porque na realidade, irmãos, nós temos o conhecimento que o diabo ele veio matar, roubar e destruir. Destruir os teus sonhos. Não faça como José. Não conte seus sonhos a ninguém. Guarda os seus sonhos, toma posse quando o Senhor te mostrar. Toma posse e guarda para si e espera. Espera no Senhor, irmãos. Porque se Deus não tivesse usado José, muito povo ali tinha morrido de fome. Jacó tinha morrido antes do tempo de fome. Os seus filhos tinham morrido de fome. Por quê, irmãos? Por quê, irmãos? Porque não deram ouvidos ao homem que o Senhor tinha escolhido para salvar aquele povo da grande e terrível fome que havia ali naquela redondeza. Mas o projeto de Deus para a minha vida e para a tua vida vai se cumprir. Irmãos, eu digo porque, olha, acontecem coisas na nossa vida que a gente fica perguntando, por que, Senhor? Por que está fazendo isso? Me mostra a minha falha. José não tinha falha, mas ele passou calado, venceu calado, perdoou. Então é isso, irmãos. Vença as críticas, as calúnias, calado. E não esqueça do que José foi, do que José fez, de como Deus foi com ele. Quer sabedoria, irmãos? Peça a Deus. Quer companheirismo, irmãos? Peça a Deus. Que Ele dá sabedoria. E olha que José ele foi tentado, sofreu, foi para a prisão, mas não largou Deus. Não murmurou, Deus, por que, Senhor, está acontecendo isso comigo? Não. Mas tudo isso aconteceu, irmão, porque Deus permitiu também. E Deus sabia que José ia vencer. Deus sabia. Então Deus sabe, irmão, até onde você suporta. E só recapitulando aqui, versículo 15, do homem que andou, que estava errante pelo caminho. Errante é a pessoa que saiu do caminho. Esse caminho é esse, os caminhos do Senhor. Que anda errante, procurando, não sabe onde está. Não dê ouvido a eles. Dê ouvido a quem está na posição, na presença do Senhor, que está no altar, que está na presença do Senhor, que ora mesmo, de joelhos. Porque eu sou assim, irmãos. Quando uma pessoa vem passar uma profecia para mim, eu olho primeiro como é a vida dele espiritual.
Porque irmãos que oram de pé, irmãos de reteté, eu fico em dúvida se é ou não. Agora, quando eu vejo o irmão, que ele é de oração, que ele é de joelho mesmo, com boca no pó, que vier me passar um recado, eu tomo posse, porque eu sei que é de Deus. Então tenha sabedoria, irmãos. Tenha discernimento. Não dê ouvido a qualquer pessoas que vivem em cima do altar, porque nem todos que vivem em cima do altar são tementes a Deus. Amém? Que Jesus abençoe. Que você venha meditar na palavra do Senhor noite e dia, dia e noite. Fique na posição. Está passando por luta, irmão? Qual é o crente que não passa por luta? Irmãos, só para finalizar um pouco aqui, eu acredito que o crente que não passa por luta, ele tem algum problema errado, irmão. Irmão, porque se você é um seguidor, se você é um imitador de Cristo, porque eu quero ser imitadora de Cristo, eu quero fazer como Cristo fez, entendeu? Pregar, sair para pregar, para anunciar a palavra, ter o amor que Cristo teve, orar uns pelos outros. Irmão, é necessário que venham as aflições, as lutas, provas, pedra. Irmão, se você vê uma pedra, uma árvore, uma fruta gostosa, e você olha para um lado, olha para o outro, não tem como pegar, você não vai jogar uma pedra para poder derrubar aquela fruta? Se você é uma árvore, irmã, está dando fruto, lógico que alguém vai jogar uma pedra em você. E as mesmas coisas que Jesus passou, sofrimento, calúnia, é necessário você passar também. Jesus passou, né? Por que que nós que pregamos a palavra do Senhor não vamos passar também? Aleluia, Jesus. Então, irmãos, fica firme. Não deixe que ninguém roube a tua coroa. Medite na palavra do Senhor dia e noite. Amém? Em nome de Jesus eu vos abençoo com saúde, porque é isso que nós precisamos, é saúde, força. E que a nossa fé venha a ser renovada em Cristo Jesus cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém.